Olá pessoal, tudo bem? Papo hoje aqui no Opinando é com o jornalista Raul Costa Júnior, né? Um gaúcho que tem uma longa história para nos contar, de grandes coberturas, de uma vasta experiência nacional e internacional. E vamos ver se em uma hora a gente consegue resumir tudo isso. Como é que vai, Raul? Tudo bem? Tudo bem, só tem experiência quando fica velho, né? É, né? É verdade. Mas a gente já ficou velho mais cedo, né, Raul? A gente ficou velho mais cedo. A gente é jovem há mais tempo. É verdade. Eu ouvi essa frase há mais tempo. Eu tô com 60 anos. Eu lembro quando eu era... Eu não bati lá ainda. Quando eu tinha 20 e poucos assim, a gente olhava um cara de 60, meu Deus, né? É um senhor idoso e tal. Né? É verdade. Mas já se conhece há uns tempo, né, Nando? Acho que uns 30 anos já se conhece. Ah, mais ou menos. Mais ou menos isso. Né? Desde a época ali tempo de faculdade e tal, acho que foi naquela época, né? Tu começa eu lembro ali daquela turma da TVE, para começo de conversa. Foi ali que eu comecei. Ali que começa tudo. Tem uma história engraçada. Turma boa ali, né? Turma boa, Jorge Furtado, Eloy Zorzeto, Peninha Bueno, Gibas Brasil, Rogério Amaral, que mais? Carlos Henrique Schroeder. Só fera. O Germano Torres, o Didi, né, que foi um mentor de todos nós. Depois entrei na RBS com Carlos Bastos e Carlos Carnas, né, o Almor Bergesch. Né, então assim, o Carlinhos Bastos até hoje tem, nossa, uma relação de amizade, de orgulho com ele, assim, é um cara que todos nós devemos muito ao Carlinhos Bastos, naquele jeitão dele, com a calça lá pra baixo, aquele jeitão que ele contagiava a redação, tá? Ele foi o primeiro diretor de jornalismo lá na RBS, mas eu comecei na TVE, e até tem uma história engraçada, que eu tava com 18 anos e eu consegui um estágio numa empresa de assessoria de imprensa. E a garota, peguei um ônibus, fui ao centro de Porto Alegre. Era o emprego que tinha ou tu pensava, quero ser assessor de imprensa? Não, era um emprego que me ofereceram do CIE e tal, e me ofereceram e eu peguei um ônibus. Quando a gente começa assim, né? O que tem, vamos lá. Não, aí foi engraçado, porque eu peguei um ônibus pra ir, eu já tinha mandado minha papelada toda, peguei um ônibus pra ir. Eu não me lembro qual é a empresa, te juro que não me lembro qual é. Peguei um ônibus pra ir e quando cheguei no centro de Porto Alegre, ele disse... Cara, eu não quero fazer isso. Sabe, bateu uma loucura assim. Eu quero trabalhar em televisão. Nem foi na empresa? Eu não fui na empresa. Aí eu cheguei, estava no centro, eu peguei um ônibus do 95, fui até a Correia Lima e bati na TVE para pedir um estágio. Lá no morro. Lá no morro. E quem me atendeu, na realidade, depois de 7 horas de chá de banco, fiquei 7 horas esperando. E quem me atendeu, acho que pela insistência, porque o cara outro é chato pra caramba. Matar ele no cansaço, né? Foi o pai do Zé Pedro Goulart. Como é que é? Era José Antônio Goulart. José Antônio Goulart, né? Que era o administrativo. E o presidente da TVE na época era o Jorge Furtado. Pai do cineasta Jorge Furtado, né? O marido da Dercy Furtado. E aí o cara me disse, não, tudo bem, mas não tem grana para te pagar, mas eu sei trabalhar, sei receber e tal, não sei o que. E comecei a trabalhar lá na TVA e peguei as feras, né? Schroeder, o Eloy. Queria entrar na TV, ver como é que funcionava o negócio. Tinha o Antônio Flores, né, que é editor de imagem, o Nilson Souza, que já morreu, também era editor de imagem e tal. E lá começou, a minha vida começou lá, e daí um dia o Bastos... O Schroeder, acho que estava indo pro Rio, e o Bastos precisava contratar alguém, e aí acho que foi o Eloy, o Antônio, não é quem foi, o Schroeder mesmo, que me indicou pro Bastos, e aí tal, não sei o que, e eu comecei na RBS e fiz carreira lá. Foi que ano pra RBS? 85. 85, fiquei na RBS até 2008. Tu participa, Raul, então, da montagem também da TV Com? Sim, todo aquele processo. Todo o projeto TV Com, a história foi a seguinte, tá? O Valmor uma vez me chamou. O Valmor gostava muito de mim, e ele ia organizar umas viagens, e eu pegava o avião e ia tirar... O Valmor Bergesch. O Valmor Bergesch. O famoso Jacozinho, né? Que chama Jacozinho. O Valmor é uma grande figura, foi meu mentor profissional a vida inteira até... Nossa, eu adoro o Valmor. E o Valmor... ele me pediu, eu estava indo para os Estados Unidos, ele me pediu para olhar TVs locais. Eu fui lá visitar a Chicagoland, fui visitar a New York One, uma série de TVs locais, fui visitando. E aí eu fiz um relatório, e nesse relatório o Valmor me pediu para nomear o projeto chamado CLN, Canal Local de News,
né, que depois viria a ser a TV Com. Quando ia começar a implantação da TV Com, esse relatório a gente fez todo um planejamento, entreguei para o Valmor e ele encaminhou lá dentro. E aí ele tinha me pedido para tocar esse projeto no início, e quando ia começar, ele dizia, não, tu não vai mais participar disso aí. Eu disse, foi que houve. Não, tu vai participar de um outro negócio chamado Canal Rural, que é muito maior, é nacional, não vai ser local. Eu disse, pô, bacana, te interessa? Me interessa. Daí eu saí do jornalismo e fui tocar o Canal Rural. Foi exatamente assim. Aí eu mudei para São Paulo, tal, a gente fez toda a implantação do Canal Rural, foi um mega sucesso, e aí eu tava... Aí que eu conheci o Alberto Pessegueiro, conheci a turma toda da NET, né, que hoje tá lá também na Claro, o Márcio Carvalho, o Félix. O Félix eu conheci aqui da Rádio Gaúcha e o Márcio da Horizonte, né, mas assim, se aproximou muito. E aí se desenvolveu esse projeto do Canal Rural e eu fiquei no Canal Rural até 98, que é quando eu saí do Canal Rural para voltar para a subdireção da RBS TV. Raul, por que a TV Com não prosseguiu? Deve ter uma questão econômica no meio de tudo isso, mas o mercado não pegou, porque eu não sei números de Ibope, mas relevância, tipo, ela era falada, ela formava opinião, as pessoas debatiam a TV Com. Não, eu não sei te responder isso porque eu já não estava mais aqui, né? Eu não estava na RBS, né, quando saiu. Quando a RBS, acho que a TV Com parou em 2016. Você tentou um outro projeto depois, o Octo, aquele que também não durou algum tempo. Isso aí não foi meu, não é na minha época já. Isso aí eu não... Ninguém entendeu nada. Eu não conhecia, eu não sei te falar porque realmente eu não estava aqui. Eu já estava na Globo, porque eu fui pra Globo no final de 2008, né? Quando eu saí da RBS, fui pra Globo e fiquei até início de 2019 na Globo, né? Que eu saí lá em final de 18, início de 19, quando eu fui morar nos Estados Unidos. Né? Minha família já estava morando lá e eu resolvi mudar pra lá naquela época. Mas eu não acompanhei, não sei, eu realmente não sei, não tenho nenhuma condição de responder por que pararam com a TV Com. Não tenho. Quando tu vai pra Globo, é direto Sport TV? É que era assim, na época... Porque tava meio que engateando aí no Sport TV, né? Na época foi o seguinte, o Sport TV tá vendo uma crise de audiência, né? O Sport TV tá vendo uma crise de audiência, ele tinha perdido vários jogos da Copa de 2006, na Copa 2006 para a ESPN, da Alemanha. Aí o Schroeder e o Luciano Lima me ligaram, me pediram para fazer um projeto para a gente fazer o Sport TV ter um up, né? E aí foi numa época bem eu não estava feliz na RBS, né, na época, né? Eu estava num momento não era bom para mim. O que fazia na RBS no momento? Eu era diretor da televisão, né? E eu estava não estava num momento bom, assim, eu não estava querendo mais, eu tinha tomado a decisão estava nascendo meu terceiro filho, o Gabi nasceu dia 10 de setembro, e aí, quando nasceu o Gabi, eu tive aquele negócio assim de dizer para mim mesmo, bom, eu quero uma coisa nova na minha vida, terceiro filho, tal, não sei o que, e aí eu decidi que eu ia sair para estudar em Nova York, né? Eu decidi sair para estudar em Nova York, eu queria ficar uns 2 anos estudando, não queria mais, eu também não queria ficar na RBS, eu estava cansado, eu tive uma conversa muito dura com um cara que é muito querido amigo meu e é meu amigo até hoje, e eu vi ali que realmente as coisas iam ser muito duras dali para frente, e aí eu tinha falado já pro Geraldo Corrêa, tinha dito lá para ele que eu ia sair, que eu ia sair dia 31 de dezembro. E ele perguntou, tu vai pra onde? Eu não sei, eu não vou pra lugar nenhum. Eu vou embora pra Nova York, sei lá, vou criar meus filhos, né, sei lá. E eu já tinha, naquela época, uma ideia de comprar alguma coisa pra estar nos Estados Unidos. Mas deixa eu entrar na tua intimidade. Tu tinha criado um respaldo, uma coisa financeira, de estrutura? Sim. Tivesse condições, eu vou embora. Eu vou embora. Tu tinha se organizado pra isso? Eu tinha condições pra ficar uns 6, 7 anos sem trabalhar, né? Aí eu tava numa situação super tranquila, tal, só, vou embora e vou sair. Aí aí quando o Gabi estava para nascer, acho que foi agosto, eu fui ao Rio e disse pro Schroeder, eu tô saindo. Eu vou sair em 31 de dezembro. Já avisei o Geraldo, já avisei o Nelson, que eu ia sair em 31 de dezembro e tal. Aí o Schroeder disse assim, não, tu não vai sair. Eu disse, não, eu vou sair. E a gente começou a discutir, sabe? Uma coisa surreal. Né? Assim, cara, tu tá querendo discutir o que eu vou fazer na minha vida. Decisão é minha. Aí ele ficou furioso comigo. Eu nunca bati boca com o Schroeder, mas ali foi uma reunião muito tensa, né? E ele disse assim, daí, na hora que eu tava indo embora, ele me levou até a porta e disse, então só me promete uma coisa, tu não vai tomar nenhuma atitude até em 30 dias. Eu disse, cara, eu te falei, vai ter 31 de dezembro, nós estamos em agosto, meu filho vai nascer ainda, tal, não sei o que.
Aí eu voltei pra casa e a Cris perguntou assim, como é que foi a reunião com o Schroeder? A Cris com aquele barrigão, assim, pra nascer, né? Aí, como é que foi? E tal. Cris, foi um papo surreal, assim, ficou um papo de, né, um fala e o outro não entende, e não sei, foi uma coisa meio estranha e tal. Mas o Schroeder pediu pra não tomar nenhuma atitude e tal, eu disse pra ele que não ia tomar, que dia 31 de dezembro eu sairia, então tinha tempo ainda. Aí quando foi, eu me lembro, foi dia 20 de setembro, era um 20 de setembro, porque era feriado, e a gente tava, não sei porquê, a gente levantou cedo e tava vendo um filme, tipo 10 da manhã, assim, tava vendo um filme, e essa cena sempre vem à cabeça, e a Cris estava dando de mamar pro Gavin, né? E aí baixa o telefone e diz assim, Raul, tudo bem? Tudo bem, então, vem cá, se a gente criar uma diretoria pra ti na Globo, você vem? Deve ser assim, trabalhar com quem? Trabalhar comigo. Trabalhar contigo? Tá. Então, topa? Cris quer morar no Rio? Quero. Então tá, topo. Na hora. Quando terminou a conversa, que eu disse assim, quanto é que tu vai ganhar? Não sei. Depois a gente vê. Depois a gente vê. Mas era uma coisa muito maluca, né? E aquelas coisas assim, se você conta, ninguém acredita, né? Porque se alguém me contasse, não acreditaria nessa história. Mas é um cara que te conhecia, era parceiro. Claro, não. Qualquer um que ele tava negociando. Mas aí foi muito engraçado, porque a gente ficou... Daí, no dia seguinte, me ligou assim, vem pro Rio pra gente conversar. Aí eu peguei um avião, acho que umas 2 semanas depois eu peguei e fui com o Renato Matti, tipo uma festa do Campeonato Brasileiro, né? Renato Matti. Aí o Renato Matti diz assim, eu disse, Renato, eu tenho que falar ali em cima, espera um pouquinho no café. Demorou 3 horas a conversa lá em cima. E o Renato assim, achei que tivesse te matado lá em cima, porque o cara desapareceu, eu já estava procurando o corpo aqui. Aí foi fechado mesmo, né? Daí a gente, numa conversa, foi super legal e tal. E eu disse, não, então eu tenho que falar com a RBS agora, tal, tem que conversar. E a gente marcou o próprio Schroeder liderou esse papo e tal. E foi tranquilo, minha saída da RBS foi muito tranquilo. Sport TV. Eu vou na época só tinha o Sport TV 1 e o 2, né? Então eu tinha ido com a missão de consolidar o combate e só Sport TV. Né? Só Sport TV, não tinha nem o combate. Daí, com o tempo, no ano seguinte, eu peguei os canais combate, a gente lançou o 3 e os canais pay-per-view com a saída do Elton vieram pra mim também. Foi aí que eu fiquei com todos aqueles... E a realidade que tu encontrou, que tu estava dizendo quando foi parar, uma coisa de reformular, de reformatar o Sport TV, né, e dar uma cara nova para ele. E o Premier também, né? Aí o Premier os pay-per-views, né? Os jogos pay-per-views, eram 10 canais. Aí a gente fez aquela cobertura... Foi uma revolução, né? Foi todos os jogos da televisão, né? Não tinha isso antes. Não tinha isso. Não, e o engraçado foi que quando eu cheguei lá e tal, e sabe que eu sou um cara meio distraído com algumas coisas. Às vezes eu demoro para conectar em alguns momentos. E aí quando eu cheguei lá, tal, era final de 2008, início de 2009. Aí eu comecei, um dia alguém disse, não, tem a Olimpíada para fazer. Olimpíada? Pô, a Globo não tem direito. Não, mas o Sport TV tem. Não, puta que roubada que eu vim me meter, cara. Fazer uma cobertura olímpica sem o apoio de toda a estrutura. Qual Olimpíada é essa? Londres, 2012, né? Que a Record tá com todos os direitos e tal. Cara, aí a gente... Tinha uma relação boa que tinha Globo e Record, né? Nem foto deixavam botar na Olimpíada, né? Não, só pra ter uma ideia, eu precisava de 180 credenciais para fazer a cobertura. Eu recebi 40. E aí, faltando 3 semanas, cortaram mais 4. Fiquei com 36. 36 profissionais. Só para ter uma ideia, só engenheiros eu precisava de 40 engenheiros para fazer a cobertura. Então, assim... E quem detém os direitos é que determina isso, não é o não, Comitê cara, Olímpico, assim, nada? Tinha em contrato que a Record tinha que nos dar o número necessário e tal, mas ele tem uma longa história, assim, que envolve reuniões em Nova York, reuniões em Madrid, reuniões em Londres, assim, aí tem uma história que é quase James Bond, assim, né, de sei lá, só pra ter uma ideia, de eu estar na minha sala... Aí me liga um diretor da Globo que estava em Miami e diz assim,
pô, os caras da NBC vão nos receber amanhã à tarde, pega um voo agora para Nova York. O cara voa agora para Nova York, cara, são meio-dia. Não, hoje de noite tem que ir para Nova York, nos encontramos lá, porque não sei o quê, e leva a Fernanda era a nossa administrativa, a pessoa que cuidava das contas, os contratos e tal. Cara, não sei nem se a Fernanda, onde é que tá a Fernanda, cara? Eu tinha que localizar a Fernanda, que era a minha pessoa do apoio administrativo de confiança. Aí eu disse, Fernanda, temos que ir agora de tarde para Nova York. Bom, resultado, assim, era meio-dia, ia sair para almoçar, eu nem almocei, fui em casa, arrumei uma malinha, e às 7 da noite estava no aeroporto. Para essas negociações aí. Para fechar as negociações, cara, essas loucuras que a gente fazia, assim. Daí fui para Nova York, a gente ficou 2 dias em Nova York, fomos na reunião lá, os caras da NBC e tal. Não, e aí tinha uns papos surreais com a NBC, né? Uns papos, assim, que... ele escreveu um livro sobre a conversa, assim, essa reunião valia um livro. Por quê? Mais ou menos assim, porque a gente não participa dessas coisas, né? A gente não sabe como é que é lá em cima essas negociações. Aí tava eu, a Fernanda e o Roberto Primo, que era o diretor de tecnologia da Globosat, e o Pessegueiro, que era o diretor-geral da Globosat, tinha marcado com a gente com o Vice President de Olympics da NBC. Como é o nome dele? É o Gary... Pô, me deu um branco agora. Aí entramos... Mr. Gary. Entramos lá, tava ele, tava o cara de operações dele, tava o cara de conteúdo, tava toda a cúpula da NBC, ali, olímpica da NBC tava ali. Aí nós entramos na sala e o cara disse assim, ok, o que vocês querem? Não, o negócio é o seguinte, a Record nós temos dificuldade e tal, eu quero saber se a NBC não pode nos dar o apoio lá, a NBC não pode nos locar alguns cinegrafistas, ou vocês colocam na equipe de vocês, a gente paga tal, não sei o quê. Aí o cara da NBC, eu explicando isso pra ele, né? E ele dizendo pra mim, mas vocês não têm contrato? Temos. Então por que vocês não pedem as credenciais? Nós já pedimos. Eles dizem, mas eles vão dar. Não, eles não vão dar. Assim. Aí o cara diz assim, não, mas peraí, desculpe, ele tem contrato, não tem? Tem. Então ele tem que dar. Eu esqueci assim, isso nos Estados Unidos. Agora, veja bem. Eu aprendi que veja bem no Rio de Janeiro é que tomou. Aí o cara, não, mas eles têm que te dar as credenciais. Não, eu sei que ele tem que te dar, mas entre ele ter que me dar e ele dar as credenciais tem uma distância enorme. Cara, assim, a reunião acabou sendo surreal, né? Durou 1h30 e... O cara não entendia nada. Ele não entendia nada, ele não entendia. O mindset dele não capturava como é que um cara que tem contrato não vai ganhar todas as credenciais que precisa fazer o trabalho que ele pagou para aquilo. Cara... eles não fizeram. Qual foi a cobertura assim, que tu achou mais desafiadora? Porque a Olimpíada, acho que de 2016 foi um grande marco, né? Porque foi no Rio, né? 16... Mas eu não sei o que tu acha que tu descreve assim. Não, a mais desafiadora do ponto de vista do risco que a gente correu foi Londres. Essa primeira? Essa foi uma loucura total que a gente fez, né? A gente montou uma estrutura, montou uma televisão fora do Parque Olímpico, cara. Nós montamos uma televisão fora do Parque Olímpico, num prédio abandonado. Porque não podia? Cheio de traficante. Estar no Parque Olímpico? Tinha, mas não tinha credencial. Tinha direito, não tinha credencial. Então tinha que ficar fora do Parque Olímpico. Tinha que ficar fora do Parque Olímpico. E aí tem milhares de histórias, né? O cara chega, o cara não te... Assim, você não consegue entrar, não consegue... Eu, por exemplo, não tinha credencial. Fiz a Olimpíada de Londres sem credencial. Sem nenhuma credencial. Eu não pude ir em nenhum. Todos os jogos que eu fui foram ingressos comprados. Não, eu nunca fiz cobertura de Olimpíada, mas eu fiz Copa do Mundo. Copa do Mundo tu não dá um passo sem credencial. Não dá um passo, não consegue fazer Olimpíada nada. Olimpíada é a mesma coisa. Mas assim, é um negócio bem complexo, né? É bem complexo. Foi uma cobertura muito arriscada, né? Eu digo assim, ali eu botei em jogo a minha carreira, né? O Rio foi muito maior, né? O Rio, nossa equipe tinha 1.000 pessoas. Né? O Rio, tu pode viajar, fazer aquela coisa, quero fazer isso, ia lá e podia fazer. Né? Já na Olimpíada de Londres foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. Foi uma coisa assim desafiadora. Como é que a Globo vê essa coisa? E tem empresa que tu apresenta assim, quanto, olha, vamos fazer, mas vamos tentar economizar isso e aquilo. Então, como é que a Globo vê essa coisa? Porque a Globo é uma empresa fantástica, sabe? Assim, é uma empresa
Eu sei que tem muita gente que tem restrições, tem críticas à Globo, mas é uma empresa única no Brasil em termos de organização, em termos de motivação, de crença no conteúdo, de crença na própria marca Globo. A Globo, assim, a Globo não é líder por acaso, tá? A Globo é muito competente, né? Foi uma empresa, assim, que eu te juro, assim, que eu tive uma identificação desde o início que eu cheguei lá. Eu sempre fui muito bem tratado dentro da Globo, né? Fui tratado sempre como, assim, de uma forma espetacular. Eu não tenho nenhuma queixa da Globo, né? Pelo contrário, né? Sou um fã número 1 da Globo. Porque a Globo tem uma crença que é muito legal, que é o seguinte: se ela acredita num produto, ela aposta. Tá? Ela põe dinheiro em cima. Ela não regateia, ela não pede para economizar, porque ela sabe que a diferença está nos detalhes, entende? Então, assim, não é você economizando o táxi que vai ter um produto mais barato, entendeu? Talvez você economizando o táxi vai ter um produto bem mais caro porque ele está mal feito, né? Então, eu acho que, assim, a Globo tem uma crença em qualidade, tem uma crença nos conteúdos dela, tem uma crença no que ela entrega, que é única no Brasil e poucas no mundo tem isso, né? Então, eu vou dizer assim, eu vejo muita gente detonar a Globo, falar da Globo, mas todos que eu vejo detonar e falar da Globo, nunca trabalharam na Globo. Né? Então, as pessoas não conhecem como funciona. Né? Quando ele chegou em Londres, o PC Guedes disse assim para mim: nós temos que ter uma solução, uma puta cobertura legal pra caraco, uma cobertura diferente e tal. E, Raul, eu perguntei quanto é que nós gastamos na última cobertura. Eu nunca me esqueço, ele disse exatamente assim: 18 milhões de reais. Isso Londres? Não, antes de Londres, ele tinha gasto 18 milhões de reais. Daí eu cheguei e disse: bom, eu vou fazer um projeto, tá? Eu cheguei 3 semanas depois e disse pra ele: Alberto, vai custar 50. Roberto disse pra mim assim: faz. Tá bom pra cacete, tá muito bom isso aqui vai ser uma revolução pro Sport TV, essa revolução na TV brasileira, esse tipo de coisa, tal, vamos fazer, e fizemos, e deu certo, e buscamos patrocínio, e vendemos um monte, e deu resultado, e sabe, nunca se disse assim: vamos fazer com 19, fazer com 20, não. É que era importante ter segurança, ter garantias, ter uma série de coisas. E assim, e eu sempre tive todo o apoio que eu precisei para fazer na Globo, e se foi um sucesso o Sport TV, se a gente alavancou o Sport TV, graças à Globo, ao apoio da Globo, sabe? Então eu não sou nem um pouco crítico da Globo, nem um pouco. Pelo contrário, ainda hoje me sinto em casa lá. Ainda hoje me sinto em casa quando estou na Globo. Né? Raul, a gente, se eu não estou enganado, acho que não estou, a primeira transmissão para o Brasil de TV em Copa do Mundo é 70, né? Que a gente consegue ver. Tem a transmissão em 66, mas não vem para nós aqui, né? Não vem ao vivo, né? Não vem ao vivo. Em 70 a gente começa a ver ainda preto e branco, né? Isso. Para nós, ainda preto e branco. Porque TV preto e branco começa em 72 no Brasil. E teve momento lá, eu lembro que a Copa de 82, por exemplo, foi só, acho que a Globo que transmitiu, uma Copa de exclusividade. Hoje está tudo mudado, e tem as plataformas de streaming, né? Tu vai planejar hoje uma cobertura, mudou muito. Se tu for sentar hoje, tu vai planejar uma cobertura de Copa do Mundo, com a entrada de YouTube, essas plataformas todas. Tá tudo muito mudado, o público é outro, o jeito de fazer é outro. Não estou falando só em forma, eu estou falando em linguagem, em conteúdo também. Eu acredito o seguinte: a grande sabedoria do momento atual é você saber entregar o conteúdo adequado para a plataforma adequada. Tá? Não adianta você pensar a TV e querer entregar no YouTube como se fosse TV. Não, você tem que pensar diferente. Né? Então, a grande dificuldade é essa, é entender como o teu produto se adequa a cada uma das plataformas. E eu acho, tá, que esse processo, quem melhor está fazendo no Brasil hoje é a Globo. Ela entende como adequar aquela plataforma, tá? Mas a Globo tem uma porcaria aqui. Então o quê? Isso aí, tem uma parte que é chute, né? Não. Tu vai lá e experimenta para ver como acontece depois. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada, né? Não tem... Vamos lá, ninguém acerta 100% de tudo que fez, né? Nós fizemos 16 canais em 2016. Tem gente que não gosta do canal 4, que era um compilado de canais. Tem gente que não gosta do 16, que era um canal com arco e flecha. Cara, é isso. Mas tu tá fazendo, entendeu? Tu tá entregando 100% dos conteúdos.
Então, assim, tu tens adaptações, tu tens aprendizados, e é isso que te leva a construir grandes projetos, né? Todo o projeto, a única coisa que eu sempre dizia para a equipe é o seguinte: toda a construção de um grande projeto, ela tem que nascer baseado no aprendizado do projeto anterior. Mas baseado no aprendizado também não quer dizer copiar o projeto anterior. Significa apagar todo o quadro, saber o que a gente aprendeu e tentar construir algo totalmente novo. Nós nunca fizemos, e eu acreditava que o Sport TV tinha ciclos de 2 anos. E que cada ciclo de 2 anos te levaria a um aumento da qualidade para o ciclo seguinte e um aumento da tua percepção de importância para o público para o ciclo seguinte. Se você atingisse isso, você teria sucesso no seu projeto, senão não teria projeto. Então, que eu digo o seguinte: em 2010 nós fizemos a Copa do Mundo na África. O sucesso da Copa, qual foi a novidade que a gente apresentou? O Glass Studio. Estúdio de vidro lá na frente do Soccer City. O estúdio de vidro no Soccer City. Aquilo lá serviu de alavanca para a gente fazer um outro projeto em Londres 2012, que foi uma entrega multiplataforma, com qualidade diferenciada, e mostrando o maior número de jogos e esportes com presença local. Então já foi outro pulo. Em 2014, nós ocupamos a cidade do Rio de Janeiro com um estúdio na Ilha Fiscal, deve lembrar aquela bola de vidro na Ilha Fiscal, tal, não sei o quê. Em 2016, nós ocupamos o Brasil, entregando coisas que nunca foi visto. Então, a cada 2 anos, a gente usava aquilo como alavanca para o ciclo seguinte. E isso nos levou a um momento em que o Sport TV, em 2016, ele disputou com Fox 1, 2, 3 e 4, ESPN 1, 2, 3 e 4. Disputou com Band 1, 2, Band Esportes 1, 2, disputou com Record News, Record e disputou, qual é o outro que tinha? Bom, me deu um branco aqui, mas assim, são, sei lá, 10 adversários, 15 adversários. Nós fizemos 92% de share. Ou seja, de cada 100 pessoas ligadas, 92 estavam no Sport TV. Isso é uma loucura. 92% de share é coisa que não existe em nenhum lugar. Né? Quase total, né? É total, né? Quase total. Então, assim, tanto é que a Fox desistiu da cobertura no meio. Ela abandonou a cobertura no meio da Olimpíada. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a gente, quando você se prepara, né, essa audiência toda não é consequência do Sport TV em 2016, é consequência de uma série de coisas que a gente fez nos anos anteriores que levaram aquilo ali e construíram uma credibilidade pra gente, né? Então, essa alavancagem que eu acredito muito em conteúdos, né? Eu acho que a tua marca, a tua credibilidade é alavancada a cada desafio que surge na tua frente. E eu noto que às vezes há uma o rádio está fazendo isso, tentar integrar. Porque hoje existe transmissão de jogos. Aqui no Porto Alegre, o Carol Fabiano Baldassi é um sucesso. Vozes do Gigante no Inter, tem outro Rádio Inferno, daí o Grêmio tem a Rádio Pachola. Tu vai ver os números ali de audiência no YouTube, eles estão alguns dias, o Baldasso lidera a frente, por exemplo, da Rádio Gaúcha. Né? Então o que tu nota que as rádios estão fazendo? Né? Era mais como antes, o teu narrador, um comentarista, né? Analisava o jogo. Hoje tem a figura do comentarista, mas tem a coisa que eu acho que veio da internet, que é o torcedor engajado na jornada. Antes tu tinha em programas, hoje tu tem ele na jornada. Mas eu acho que aí tem uma questão conceitual. Eu não acredito tanto em você engajar só o torcedor. Eu acredito que você engajar todos os conteúdos. É de uma outra forma, uma visão de hub, é um negócio bem mais complexo, não vai ser aqui que a gente vai conseguir discutir isso. Mas eu acho que o que está faltando hoje é uma visão de hub mesmo para produção de conteúdos aqui. Está tudo muito, muito disperso ainda. Eu acho que esse espaço ainda está aberto. Uma plataforma única onde tu pegasse tudo ali? Acho que sim. Está muito, cada um no lugar? Acho que sim. Acho que tem muita oportunidade aí. Mas isso é outra discussão, né? Discussão mais profunda aí que a gente tem que ter, mas eu acho que também não vou comentar o trabalho de ninguém, não me cabe comentar, eu estou só dando uma opinião minha de forma genérica, né? Não estou fazendo nenhuma crítica a qualquer rádio ou qualquer plataforma, só estou dizendo que é minha opinião, né? Mas eu acho que tem espaço ainda no lance, a gente vai caminhar muito para isso, tá? Nos próximos meses, próximos anos, a gente vai caminhar para isso, né? Hoje nosso desafio no lance até agora era reestruturar um negócio, né? Nós estamos conseguindo reestruturar,
E agora o passo é aumentar o ritmo dessa reestruturação. Ô Raul, te falar talvez do episódio mais trágico na história do futebol aí que a gente tem aqui, que é a tragédia da Chapecoense. Né? Foi uma tragédia do futebol, tu tá lá dirigindo e certamente tinha profissionais do Sport TV que foram também fazer a cobertura. Né? E, bom, como é que foi? Porque eu já vi tu falando dessa história. Tu tinha uma certa restrição a esses voos fretados, tu não queria, ninguém da tua equipe acabou morrendo, né? O que puxa vida. Mas como é que foi? Conta um pouco dos bastidores, como é que foi essa coisa toda e até de quando acontece o episódio. Infelizmente, eu digo isso infelizmente, eu estava certo. Eu estava certo não voar para voos fretados, e não é só voo fretado, é voo de segunda linha, principalmente. Não é voo fretado, se for um voo da Gol, da Latam, da Azul, acho que não tem problema. Tradicionais. Claro, não tem problema, é companhia de primeira linha, né? Eu estou falando Lamia, essas coisas todas, tá? Infelizmente eu estava certo, eu gostaria que isso não tivesse acontecido e que eu nunca tivesse testado a minha tese, mas foi testada, infelizmente, tá? Quando eu cheguei lá na Globo... O avião era da delegação e oferecia lugares também para a imprensa. Para a imprensa. Quando eu cheguei na Globo, eu sempre tive uma postura, minha equipe minha não viaja em empresa de segunda linha. Eu tenho era uma brincadeira, mas é uma verdade que eu acredito muito. Eu voo muito, né? Eu voo muito desde pequeno. Então, assim, boa parte da minha vida passei dentro de um avião, né? Eu tenho, assim, sei lá, na Varig eu tinha 1 milhão de milhas voadas, tá? 1 milhão de milhas voadas. Na Latam eu passei de 2 milhões e na Gol sei lá quantos eu tenho e na Azul também não sei quanto que eu tenho, tá? Eu tenho uma quantidade absurda de milha. Eu brinco assim que eu já tenho... Eu só falta o capzinho do comandante. Aérea, daqui a pouco eu só preciso lá assinar meu cap lá. Mas eu voo muito, eu sempre voo muito, né? Eu não me lembro agora dos últimos anos de semana que eu não voo. E eu sempre eu costumo definir a aviação, os pilotos que me desculpem, quem é especialista em aviação me desculpe, mas eu tinha uma piada que eu dizia o seguinte: a aviação o ideal da aviação é avião novo e piloto velho. Né? Quando tu tem um avião novo, piloto antigo, pilotando, cara, não tem perigo nenhum. O problema é quando é o contrário, avião velho com piloto novo, aí tu tá ferrado, né? Então assim, a aviação para mim é algo muito simples, né? Se você tem um bom equipamento e um piloto experiente, cara, risco é quase impossível acontecer alguma coisa, né? O piloto experiente nunca arrisca, né? Nunca arrisca. Pô, ele não arrisca nunca. Uma vez eu tava vindo para Londres e eu sentava na primeira fila ali da executiva. Eu sempre gostei de viajar na primeira fila. E eu olho pro lado assim, do lado da Latam, né? O meu voo da Latam, o 777 que fazia Rio-Londres. Não tem mais esse voo. Aí eu olho pro lado, assim, antes, o embarque começando, eu olho pro lado, tá o comandante do avião em cima da asa. Eu olhei assim e disse, caraca, que porra é essa? O comandante tá em cima, pô, o cara tá ali. Aí quando o comandante voltou, assim, pô, comandante em cima da asa, daí o cara começou a rir e tal. Ele disse, não, sabe uma coisa? Eu tenho 40 anos de aviação. Eu pedi pra trocar uma borracha que eu achei que tava com um defeitinho um acesso do tanque, não sei o que, e os caras foram trocar. E eu, como gosto de mecânica, estudo mecânica, eu fui acompanhar a troca. Disse, pô, comandante, agora eu tô tranquilo. Ele chegou e disse assim, não, senhor, veja só, essa borracha custa $50, tá? É uma borracha, vai dar problema? Não vai dar problema se tivesse trincada como estava a outra borracha. Mas se eu não troco e dá problema, vai ser no meio do oceano. Há de convir que é um pouco mais difícil que eu não vou pôr no meio do oceano. Vamos fazer agora essa troca. Vamos fazer agora essa troca por $50. Eu disse assim, aí que eu disse essa frase para ele, ele começou a rir e disse, pô, vou começar a usar a sua frase. Disse, pode usar. Para mim, aviação é avião novo com piloto velho. Alguém chegou a te sugerir, ou te disseram, não, vamos no voo, tal, esse voo da Chape? Não, vários me disseram. Aí, desculpe, quando foi o voo da Chape, a produção do Sport TV disse, pô, estão nos oferecendo lugares no voo da Chapecoense. Eu disse, não, nós não vamos. Qual é a companhia? Ah, não, sei lá, nem me lembrava, nem sabia que era Lamia. Né? É a Lamia. Só mandando quantos profissionais, Raul? A gente mandou um narrador, 2 comentaristas, repórter, cinegrafista. Acho que uns 7 ou 8 a gente mandou. Acho que foi isso que a gente mandou. Aí eu disse, não, nós vamos de Copa. Porra, o cara tem que ir até o Panamá e voltar, cara. Vai até o Panamá e vai voltar. Aí disse,
Não, mas isso é loucura. Vai ser assim. Acabou, não vou discutir isso. Pô, os caras saíram, a Bárbara Bassanese era produtora, gaúcha até, trabalhou conosco na Rádio Gaúcha. Uma querida Bárbara. A Bárbara disse, porra, Bárbara, não vou discutir. Eu não vou discutir. Compra pra Copa. Aí a Bárbara comprou, tal, não sei o quê. Naquela noite, quando eu cheguei na TV, a Bárbara estava lá. A Bárbara me abraçava e chorava. E só dizia assim, tu tem razão. Eu disse pra Bárbara, infelizmente, tinha razão. A Bárbara disse, chefe, tu tem razão, nós salvamos toda a nossa equipe e tal, não sei o quê. E assim, eu me emociono até hoje, me lembrar. Mas a Bárbara chorava, assim, soluçava no meu ombro, assim, e dizia, Bárbara, eu nunca achei que eu fosse que exercitasse a minha razão, né, veio ser verdade. Mas, Bárbara, é óbvio, né, não viajar em companhia de segunda linha, né. Não estou culpando ninguém da Chapecoense, não estou dizendo que está errado, estou dizendo que na minha decisão, né? Então, aquilo ali me marcou muito e eu me lembro muito, assim, eu cheguei 2h30 da manhã na televisão, porque o Renato me ligou, era... Renato Mate? 1h45, 2 horas, sei lá, alguma coisa assim, em 15 minutos, porque eu morava a 1 quilômetro da Globosat. Eu fui para lá, a gente ficou, começou a chamar gente e tal... E eu me lembro assim muito eu conversando com a Lívia no celular, a Lívia Laranjeira, nossa repórter, e ela estava no aeroporto esperando a Chapecoense. Quando ela ouviu a notícia de que tinha havido algum problema, ela se deslocou para o hospital mais próximo do aeroporto. E aí eu me lembro que estava conversando com a Lívia disse assim, Raul, estão chegando várias ambulâncias aqui. Eu disse, Lívia, é coisa boa. É sinal que tem sobrevivente, né? Se está chegando ambulância, é sinal que tem sobrevivente. Aí a Lívia disse assim, tá chegando 2 agora. Chegou mais 2. Assim, Raul, chegou mais uma. Parou. Esse Lívia, acho que é isso. Daí eu fiz uma conta, deu umas 5, 6 ambulâncias, deve ter uns 10 sobreviventes, eu disse pra ela. Porque eles vão botar no máximo 2 pessoas numa ambulância, não vai pontuar gente numa ambulância, claro. Só bom senso, assim, não tinha nenhum cálculo. E aí, infelizmente, tá certo de novo, né? Deu 9 sobreviventes, acho, né? Foi 9, acho que uma coisa assim. E eu me lembro assim, a Lívia ficou muito abalada, aí mas ela não queria voltar, de jeito nenhum, eu quero cobrir isso aqui, Lívia, não tem nem roupa, Lívia, não, quero ficar, eu devo isso a eles e tal, e aí a gente começou a ver a lista, um monte de amigo, né, o Deva, o Vitorino, uma porrada de gente, sabe, Mário Sérgio, porrada de gente que conhecia, né, todos nós conhecíamos aqui, de tudo que é lugar, e aquilo lá os dois lidar com aquilo, né? Quem teve que ir pro ar lidar com aquilo. Eu tive que lidar no rádio com aquilo, mas foi um horror lidar com aquilo. Foi um horror. Eu, assim, foi um negócio assim muito chocante, porque é muito próximo da gente, né? Esse negócio essa porcaria é muito próxima, assim. E outra, sei lá, vamos lá, o acidente da Latam lá em Congonhas, né? Foi um acidente. Teve um problema lá do reverso travado, não sei o quê. Mas a gente entende isso, entende? Assim, sabe que isso acontece, tem um erro de alguém, não sei o quê. Acontece. Mas faltar gasolina. Um avião? Lá em cima? Cara, isso aí, desculpa, isso é surreal. Se tu pensar assim, um pássaro bateu no motor, quebrou o motor, daí, sei lá, a asa, aquele avião da Gol, passou um outro avião perto, quebrou a asa, isso é um acidente. O da Lamia foi assassinato, pessoal. Foi assassinato de 71 pessoas. Sabe, o piloto não botou gasolina, cara. É como sei lá, eu te botar no meu carro e dizer assim, esqueci de avisar que não tem freio. Não existe isso, né? Aquilo foi surreal, assim. Eu acho que o que nos chocou mais foi o fato de ser como foi, entendeu? Acho que porque isso torna indefensável, torna um negócio cruel demais, né? E aí são pessoas que eram muito próximas. O Vitorino tinha trabalhado até 1 ano antes comigo, 2 anos antes. Ô Raul, lá dentro do Sport TV e na Globo, né? Lida com... Porque tem jornalistas que transcendem a figura do jornalista e passam a se tornar popstar. Tipo, já imagina quem está falando. Galvão Bueno, né? Galvão Bueno. E como é que foi pra ti? Aqui também tinha, né? Aqui também tinha, né? Sim, não. Às vezes o cara não precisa nem ter sucesso para ser popstar. Tá na cabeça, né? Aqui, eu tinha uma brincadeira aqui que eu dizia assim,
eu tenho certeza que metade dos caras de vídeo pensam que são Deus. Sim. E a outra metade tem certeza. Mas eu lembro, tu na perestroika, lá quando nós tínhamos o kick-off, né? O pessoal queria saber os bastidores. E tu falava uma coisa assim, o Galvão, daqui a pouco ele ia narrar cricket, ele ia narrar, tu contou do UFC, né? Que ele começou a narrar. O cara se trancou lá, sei lá, uma semana, estudou, feito um louco. Ele era um cara assim, não era aquele cara que chegava na hora, não, abre aí, vamos lá, eu tenho 40 anos disso, deixa pra mim. Não era esse cara, né? Não, nenhum grande narrador é assim. Todo narrador, todo bom narrador, todo excelente narrador, todo cara acima da média estuda muito. Não tem como não estudar, entende? Porque assim, é algo muito difícil você contar uma história. Quando você está contando uma história, primeiro você tem que não só conhecer o nome dos personagens, mas tem que conhecer a história dos personagens, né? Para poder explicar. E o bom narrador é aquele que conhece a história dos personagens, né? Contar uma história em televisão pressupõe também um conhecimento do que está indo ao ar, ou seja, não é como no rádio, né? Eu brinco com o Pedro Ernesto, nosso querido amigo e tal, eu costumo dizer com o Pedro, quando você assiste a narração, tu fica assim, tu vê que tu é um baita contador de história, porque tu diz, a bola passou perto da trave, ela passou 15 metros, porra, o cara esquentou pra caramba e tal. E o Pedro pra mim é sei lá, tá entre os 3 melhores narradores de rádio do Brasil hoje, assim, não tem comparação, Pedro Ernesto, né? Então, assim, o Pedro tem um talento, eu tô dizendo assim, no caso do rádio, né? O Pedro tem um talento espetacular que é transformar a imagem que ele tá vendo na imagem que eu tenho que imaginar. Porque eu imagino a imagem do rádio. O rádio é isso. É isso, né? Você tem que dar elementos pro sujeito imaginar. Então você tem que construir assim, tá indo pela direita, próxima linha lateral, agora chega perto da linha de fundo, cruzou, a bola foi muito alta, a bola foi muito baixa, entrou de... Sabe, você tem que construir uma história que na TV não precisa. Na TV, a imagem está cumprindo esse papel por ti. Quando a imagem cumpre esse papel por ti, tu tem que saber que a tua narração, ela não é descritiva, ela é complementar. A gente já narrações de 70, Carlos Alberto. É isso. Todo alto. Só que esse complementar tem que ter um ritmo mais adequado, tem que ter uma emoção adequada e tem que ter uma informação também complementar. Então tem que dizer o seguinte, sei lá, o Diego Souza aí, o centroavante do meu time, né, que não tá numa fase muito, digamos assim, muito inspirada. Ele tá muito bem. Foi o melhor do Grêmio. Foi o melhor do Grêmio. Não, tô falando meu time que não tá numa fase muito inspirada. Mas quando eu falo sobre o Diego Souza, eu tenho que dizer que é o Diego Souza para complementar a informação. Um cara que joga mais para a direita, joga para a perna esquerda, não sei o quê. Começou volante lá atrás, centroavante. Que ele tem um estilão meio de drible curto, que vem do futsal, tal, não sei o quê. Então, essas coisas são complementares e são úteis para o cara entender o que ele está vendo. Mas eu não posso escrever a imagem. Se eu disser assim, Diego Souza pega a bola e vai correr pela linha lateral, é redundante, já está vendo. Então, essa é a sabedoria. E tanto o Galvão quanto os demais narradores, pelo menos a maior parte dos narradores, que tem talento, que são reconhecidos, são os caras que sabem fazer isso com maestria. Né? Você transformar aquela informação complementar em algo importante para entender o jogo. E a Olimpíada é um desafio para os caras, porque daqui a pouco tem esporte Olimpíada, que não tem rotina. Não, e porque assim, quando você tem um jogo por semana, você entra naquele jogo, tu estuda 3 dias o jogo, né? Por exemplo, o jogo que não vai fazer esse fim de semana, mas deve ser o Luiz Carlos Júnior, por exemplo. Ele começa a se preparar na sexta-feira, começa a ler tudo sobre aquele jogo e tal. Na Olimpíada não tem esse tempo. Vamos adiante, quem saiu do vôlei vai pra natação, sai da natação, vai pro tênis, sai do tênis, vai pro futebol. Pô, então o cara não tem esse tempo. E ele tem uma necessidade de preparo muito grande nesse processo. É um negócio impressionante. Mas eu acho que hoje, por exemplo, nós temos muito bons narradores da TV brasileira, né? Eu acho, pra mim, hoje, eu acho que tem o Galvão está se aposentando, né? Ele larga a narração. O sucessor... Quem tu acha que vem logo depois do Galvão para assumir esse posto? Já está decidido. Né? É o Luiz Roberto? Luiz Roberto. Para mim é o que está na melhor fase hoje. O Luiz Roberto é o que está... O Luiz Roberto é suave, né? É um cara tranquilo. Mas eu acho que assumir a posição do Galvão ninguém vai assumir, né?
Acho que ninguém assume. Acho que a oposição não existe mais, né? O Galvão reflete um momento histórico da televisão brasileira de 20, 30 anos atrás, e não tem mais espaço para ter um Galvão de novo, né? Eu, pessoalmente, não acredito que vai ter, né? Eu, assim, meus dois grandes narradores, é claro que o Galvão teve mais tempo narrando as grandes decisões, as grandes finais, e aí era a voz dele. Fórmula 1, então nem se fala, né? Mas eu acho que Luciano do Vale e Galvão Bueno foram duas marcas, assim, não sei se tu concorda. Acho que sim. Luciano do Vale e Galvão Bueno são incomparáveis, assim, estão num patamar muito acima dos outros, né? E o Luciano depois também deu aquela coisa de vou empreender, começou ele a apostar em outros esportes, na TV Manchete, né? Acho que ele começou ali com vôlei, né? Não, ele foi pra CNT também, né? Não, CNT foi o Galvão. Foi o Galvão que ficou um tempo no Paraná, né? O Luciano foi para... O Luciano, acho que ele chegou a fazer o projeto da Manchete. Eu não me lembro, assim, mas eu me lembro, assim, que a Band, ele ficou muito tempo na Band, né? Eu acho que o Luciano vale... Eu convivi com o Luciano na Copa 2010. Eu convivi com o Luciano na Copa 2010 bastante ali até. Sempre gostei muito dele. É um cara muito acessível, muito tranquilo, né? Um cara espetacular, um cara diferenciado. Acho que o Luciano foi um dos grandes, os dois grandes. O Galvão e o Luciano são os dois maiores da TV brasileira, né? Eu acho que hoje... Agora tem um time aí que tá vindo, Luiz Roberto, Luiz Carlos, tem caras espetaculares. Vem uma Copa aí no Catar, tu mandou a gente viajar pelo mundo todo, né? E a gente tem culturas aí, às vezes, completamente distintas da nossa. Eu estava lendo algumas coisas, por exemplo, né? Teve uma revista que convidou uma influencer que é transexual pro Catar, imagina, ver a Copa do Mundo. Ela disse, não vou, com medo, porque lá, na cadeia, é crime e tal. Como é que é lidar com isso agora nessa Copa do... O pessoal tem um manual, o que pode... Eu lembro quando a gente foi para a África do Sul, a gente tinha até treinamento de segurança, mas... Uma cultura como a do Catar, por exemplo. Não, na Rússia a gente fez também, a gente sempre fazia manual, treinamento para as pessoas, algumas características históricas. Eu sempre fazia apresentação sobre os países. Por exemplo, quando a gente foi para Sochi fazer a cobertura da Olimpíada de Inverno, a gente fazia uma apresentação sobre a história da Rússia, o que significava algumas palavras, quais cuidados tem que ter, tradições locais, né? Que, por exemplo, não sei se você sabe, mas em Sochi, você conhece o Parque Olímpico de Sochi? Não. É um parque muito interessante, porque no meio dele passa um circuito de Fórmula 1. Né? Passa no meio assim, do parque. E tem uma parte que, quando eu cheguei lá em obras ainda para ver, porque a gente ia muitas vezes antes para os preparativos, para olhar o local e tal, não sei o quê. E tinha um cercadinho. Cara, o que é esse cercadinho no meio do Parque Olímpico? É um cemitério. Um cemitério no meio do Parque Olímpico. Cemitério. Aí o cara diz, não, isso aqui é um cemitério de herói de guerra. Heróis da Segunda Guerra. Ninguém toca herói de guerra aqui. E eu achei lindo aquilo, né? Porque assim, apesar de parecer uma loucura, tem uma simbologia, um respeito que mostra o respeito que o russo tem para os caras que deram a vida por aquele solo, né? Que estavam lá. Ninguém toca. Não é porque vai ser um parque olímpico, vou remover o cemitério daqui. E ali está preservado, cercadinho, tudo. Achei lindo aquilo, achei lindo. Para mim foi um negócio que me emocionou ver aquilo ali. Tá? E eu acho que o russo tem isso. Uma coisa que me chocou, por exemplo, foi na África do Sul, que a gente chegou em Durban. A gente foi acho que foi em Durban, que nós chegamos lá depois de uma partida, nós fomos almoçar e tal, e na hora que a gente estava almoçando, foi antes de uma partida, a gente estava almoçando e na hora daí veio um garçom, uma coisa maluca assim, a gente estava numa mesa de umas 10 pessoas, um garçom veio com um biombo, aqueles biombo altos assim, meio, aqueles biombo que fazem separação de ambiente. Sim, né? Sim. Daí o garçom veio aquele biombo, botou na mesa do lado da nossa e meio que cercou aquela mesa. Eu fiquei olhando assim, caraca, o que esse cara tá fazendo? Botou ali, que porra é essa? Eu fiquei olhando. Aí entra um cara com uma mulher com uma burca, cara. Eu entendi que aquilo era pra mulher poder levantar a burca pra poder comer, cara. Poder comer. Olha que bonito. Cara, aí eu fiquei olhando, Nando, eu ficava olhando pra pessoa que estava comigo. Sabe, fica uma bola no estômago, tu vê a submissão daquela mulher, tal, mas tu sabe que é cultural, que tu não tem que fazer, como é que eu vou meter, não tem como meter um negócio desse, e nela você não pode falar nada, mas a mulher tava lá com uma burca, cara, e o cara tinha que cercar aquela burca. Ele cercou a mesa pra mulher poder tirar a burca e poder comer, cara. Aí aquilo me chocou, né? Então você vê essas coisas em viagem, né, que não tá...
que te choca, né? Que é uma coisa que tem que estar preparado, e aí a tua equipe tem que saber que tem que respeitar isso, né? Não dá pra fazer piada, não dá pra protestar, não dá pra... Tem que ficar quieto, né? Porque... Raul, fala do teu momento atual, né? Tu tá é um sócio do Lance, do Diário Esportivo Lance. Eu tenho, na real, assim, eu fiz uma opção de vida, voltar a morar aqui, né? Eu tenho 2 filhos morando no exterior, né, fazendo faculdade lá fora. Né, Estados Unidos? Estados Unidos. Os 2 fazem faculdade de economia, quer dizer, e o meu menor, o menor mora conosco, mas quer fazer faculdade aqui, quer fazer medicina, então ele quer fazer aqui, seguindo uma tradição da família, né? 2 economistas e um médico. E um médico, seguindo uma tradição da família. Eu costumo brincar que na verdade, eu não tenho família, eu tenho uma assembleia da Unimed, né? Na minha casa, todo mundo é médico. É pior que praga, né? Sente uma dor assim, tem 15 opiniões. Então, assim, é uma profissão linda, né? Que eu adoro medicina, mas eu não tenho nenhum talento para ser médico, né? Eu tenho pavor de sangue, eu sou completamente, né? Eu sou a decepção da família, porque virei jornalista. Mas então, eu estou morando aqui, eu quis morar em Porto Alegre, minhas empresas têm escritório em Rio São Paulo, né? Tem escritório em Rio São Paulo, participo de 3 empresas, uma em sociedade com o Fernando Tornaim e outra com a família Marinho, que é o Globo Experience, né, lá em São Paulo. Eu tenho uma empresa chamada Sportsville, que é marketing esportivo, soluções em marketing e soluções de desenvolvimento de questões relacionadas ao esporte, que eu tenho 2 sócios, o Marcelo Campos Pinto e o Fernando Ferreira. O Marcelo foi diretor da Globo comigo e o Fernando Ferreira é o cara que tem o maior banco de dados do Brasil sobre esporte, né? Nessa parte de consultoria, que é da Pluri, né? Eu sou... Pluri Consultoria. E a Pluri, agora dentro da Sportsville, né? Agora, e eu sou sócio do Lance, né? Do Lance, que é o 3º maior portal aí de esportes que tem. E eu sou um sócio do Lance então assim, eu participo muito, né? Mas eu participo tudo em conselho, né? Que é o único que eu opero mais no Esportes Vivo, assim, o resto eu participo de conselho. Tem uma participação mais restrita. Né? Tem mais tempo para ti, para família, para essas coisas todas? Daí toda semana eu vou a Rio, São Paulo, trabalho num, trabalho no outro, fico lá. Você já tem casa lá? No Rio, São Paulo, não. Vendi, eu tenho casa aqui, né, e tenho casa nos Estados Unidos, então fico um pouco lá, um pouco aqui. Mas mais aqui agora... Porto Alegrense tem isso, né? Vai para tudo que é lugar, eu vou voltar para Porto Alegre. Eu gosto muito de Porto Alegre, né? É uma cidade que é uma cidade para mim, primeiro tem a minha história, né? Meus amigos, eu me sinto bem aqui, me sinto muito bem em Porto Alegre, né? Eu cresci aqui, conheço cada rua, né, do bairro Petrópolis, aqui onde eu cresci, onde eu vivo hoje, né? E acho que é uma cidade muito bonita, assim. A cidade tá bem cuidada, né? Então tu sabe muito bem que nós daqui, né? Nós daqui hoje, essa imprensa de Rio e São Paulo não dá bola, não fala do Grêmio, não fala do Inter, né? Quando foi para lá, foi com essa... Eu vou botar o Grêmio nesse negócio, que até vou levar o Inter junto, mas vou botar o Grêmio nesses debates aqui. Não, a gente nacionalizou muito o Sport TV, deve ter visto. Sempre teve isso, né? Eu acho que assim, eu acho que hoje tem mais maturidade, o Grêmio Inter ocupa um espaço grande no cenário, cenário futebolístico, né? Eu acho que eu sou gremista assumido e tenho grandes amigos colorados, meu avô, a família do meu avô é toda de colorados, eu venho uma família de colorados, né? De Lorenzi, né? Uma família de médicos virasse jornalista. Família de colorados virasse gremista. Virei gremista. Foi uma coisa que... com a família. Não, é que isso é uma coisa incrível. O meu avô era... A família dele de atletas laureados do Inter. Então, e a gente, os De Lorenzi, a maior parte é colorado, né? Só meu pai que virou gremista. A família do Lisca, os De Lorenzi, né? Exatamente. Só parte do meu pai, né? Meu pai virou gremista, né? Porque o padrinho dele era gremista, ele virou gremista, e a irmã do meu avô casou com um gremistão que foi presidente do Grêmio, que é o Renato Souza. Sim. Né? E esse meu tio era muito gremista, então tem uma ala ali pequenininha dos De Lorenzi que ainda é gremista, né? Mas assim, ó, eu respeito muito o Inter, eu tenho um carinho muito grande pelo Internacional, né?
Não vou torcer pro Inter, também não chega a esse exagero, né? Mas Tudo tem limite. Tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Mas eu sempre que eu posso ajudo o Inter, tenho relações profissionais com o Internacional, tenho o maior respeito pelo Inter, sou bem tratado. Sempre fui muito bem tratado do Internacional, viu? É uma coisa muito... Sempre foi muito respeito ali na relação com o Internacional e me orgulho também de nunca ter passado de alguns limites. Eu até te fazer uma confissão, eu abandonei ser sócio do Grêmio por causa da minha carreira, né? Eu deixei de ser... cobrado por isso? Não, mas eu não me sentia confortável sendo sócio do Grêmio e negociar com o Inter um contrato. Sim. Então eu preferi assim, nunca... Eu larguei tudo que eu tinha do Grêmio. Vou ser bem sério, ano que vem eu vou voltar a ser sócio. Tomei a decisão de ano que vem, né? Frequentar o estádio, você é sócio. Eu frequento o estádio, mas frequento com amigos, frequento assim, né, com amigos que eu vou e tal. Mas agora, não, pô, eu gosto de ir no estádio, né? Então agora eu tô mais liberado das minhas amarras que eu tinha, né? Então eu até liguei lá pro Beto Carvalho, disse, Beto, vou comprar 3 cadeiras aí e tal, não sei o quê. Daí o Beto já me indicou lá como é que faço para comprar e tal. Mas eu agora estou livre para fazer isso, entendeu? Porque antes, quando eu tinha que negociar contrato, é muito difícil negociar contrato sendo sócio do outro time, né? No mínimo gera uma situação de desconfiança e tal. E eu acho que isso aí ajudou muito, assim, na relação que eu tenho com o Internacional. Ô, Raul, para onde é que vai a comunicação, né? Da forma como a gente está fazendo? Eu vejo que depois da pandemia muita coisa acelerou. Em termos de tecnologia, em termos de linguagem, né? Deu um up, assim, nas chamadas plataformas digitais. Como é que você está vendo isso? Como é que TV e rádio vão conseguir sair no meio de tudo isso? Eu acho que o grande desafio vai ser se adaptar rapidamente às demandas do consumidor. Tá? Tu vai ter que estar presente em todas as possibilidades, em todas as plataformas, em todas as formas de distribuição. Mas principalmente, acho que as grandes empresas vão ter que entender que elas não vão ser donas únicas do conteúdo. Elas vão ter que disponibilizar conteúdos que a maior parte das vezes vão ser delas. Tá? Isso é uma ruptura cultural. Isso é uma ruptura cultural. Eu acho que esse é o grande desafio. Esse é o que vai vir daqui por diante. Disponibilização de conteúdos. De terceiros. Porque assim, apesar das marcas terem credibilidade e garantir acesso, tá? Por exemplo, lá no Lance nós temos 16, 18 milhões de viewers todo mês, tá? Tá. São 18 milhões de vão porque é o Lance, eles acreditam no Lance, tá? Mas não quer dizer que eles queiram só ver o que o Lance produz. Eles querem ver outras coisas. E o Lance vai ter que entregar outras coisas para eles, entendeu? E nós estamos nos preparando para isso. Nós vamos ter uma nova marca em breve, nós vamos ter um novo posicionamento em breve, nós vamos ter um novo modelo de produção em breve. Ou seja, nós estamos trabalhando muito para isso. Como faz 1 ano e pouco a gente assumiu o controle, a gente ainda enfrenta algumas barreiras, até tecnológicas, né? Que tem equipamento muito velho, que nós já estamos substituindo e tal. A gente tem que fazer uma mudança cultural na equipe, a gente tem que fazer uma série de coisas. Mas o fundamental é o seguinte, a gente entende que não vai mais caminhar sozinho nesse trajeto. A gente vai ter que ter parceiros fortes e parceiros efetivos nos próximos anos. A Globosat, de uma certa forma, ela já não fazia isso, já não faz isso de trazer conteúdos que não necessariamente seja ela. Os parceiros eram outras empresas, né? Agora são indivíduos. Ah, sim. Entendeu? Pessoa física mesmo. Exatamente. Eu acho que é isso, essa mudança. Mas isso também já dependia muito de uma mudança na legislação trabalhista, uma série de coisas que eu acho que já está acontecendo agora com muito mais firmeza. Essa é uma impressão que tu tem, tu vê esse movimento já... Eu já vejo esse movimento em vários. Já começa a acontecer. E acho que, assim, dependendo do que acontecer na eleição que nós vamos ter daqui a 2 dias, isso vai ser mais rápido ou mais lento, aí dependendo do como acontecer, né? Mas vai acontecer. De qualquer jeito. Com qualquer um que ganhe, qualquer um que encaminhe, talvez o que possa discutir é velocidade, mas não... É aquela história. Vai acontecer? Vai. É inevitável. É inevitável. Agora, se vai ser amanhã de manhã ou se vai ser daqui a uma semana, é outra discussão. Tu vai só ver a Copa, torcendo, aquela coisa, tu tá, de alguma forma, os teus negócios envolvidos também. Claro, vai ter... O Lance está envolvido, o Lance está muito envolvido nisso, o Lance está envolvido. O Jex vai ter alguns projetos lá de Copa para assistir jogos lá, tal, com nossos apoiadores. Mas eu não vou pra Copa, não. Acho que essa Copa é uma Copa de estar com a família. Tô curtindo a família aqui. Principalmente porque início de dezembro meus filhos estão vindo lá dos Estados Unidos para ficar aqui um mês. Eles têm o Christmas break, né? E eles estão vindo para cá, então eu vou ficar em casa. Vou ficar em casa aqui curtindo a macacada. São 3 filhos que tu tem, tudo homem.
Não, uma menina e dois meninos. Tem a menina. Tá, eu achei que eu chamo de os meus macacos. Os meus macaquinhos. Não, os macaquinhos. Os macaquinhos. Os meus macacos. A macacada tá vindo aí e a gente vai se divertir lá com eles e tal. Vou curtir os 3 aí. Legal. Raul, estamos fechando uma hora de papo. Queria te agradecer muito. Eu que agradeço o convite, não, sempre à disposição. Tem muita coisa para te contar. O homem tem uma trajetória impressionante. Parar de trabalhar, essas coisas nem pensar. Não tá com mais tempo para ti, mas cheio de projetos. Não, pelo amor de Deus, não. Já tô com um projeto novo aí também na casca, nascendo e... Não dá para parar, né, Raul? Eu acho que quem para morre, né? É verdade. Eu acho que quem para morre. Eu acho que tem que curtir, saber curtir bem a vida e tal, mas não dá para abrir mão, assim, de trabalhar. Os são bons, né? Eu acho ótimo. Acho que a gente tem o privilégio de ter uma profissão que é maravilhosa, é encantadora, que se renova, que não tem rotina, né? Eu gosto muito de ser jornalista, a minha vida inteira. Lá em casa eles dão risada comigo porque eu me irrito vendo televisão, né? Pô, enquadramento, essa porcaria aí, o cara narrador errou porque não sei o que e tal. Mas, cara, isso é um vício da profissão, né? Isso é o vício da... Sim, não tem como assistir sem estar analisando, né, de forma crítica. Não tem. E aí você vê as pessoas, assim, às vezes vão pra internet, pô, censuraram tal coisa, tal. Cara, não é censura, cara. O cara é ruim que o entrevistado mandaram cortar porque o cara é ruim mesmo. Pô, vamos dizer claramente, né, cara? Esses dias saiu um negócio na internet, pô, a CNN cortou, apareceu a voz lá de um editor dizendo corta, porque não queria ouvir a opinião. Eu disse assim, não, pessoal, tá assistindo aquela entrevista, a mulher é ruim pra caraca. Uma bosta o negócio. Uma porcaria, corta logo, que não está caindo, tem que substituir logo, tá com um assunto melhor. E é assim que funciona, cara. Até o pessoal não se dá conta, mas essa audiência, o cara tem ali 1 minuto a minuto, claro, né? Claro. O editor do programa tá olhando na hora, olha, tá despencando. E aquilo ali é rei, cara. A audiência tá despencando, tem que tomar atitude. E o cara falando aí, às vezes pega uma pessoa que fala bem lento, e aí, cara, dá um nervoso o cara que tá ali. O dedo da tomada, meu filho. O dedo da tomada, louco, um vivo pra entrar de Londres, um link não sei da onde. Cara, o que esse cara tá falando aí e tal? E é difícil, né? É difícil, tem que tomar decisões, porque você tem dinheiro na mesa, tem uma série de coisas. Mas as pessoas já têm um imaginário que é censura, que não sei o quê, que cortaram tal coisa. Cara, nós estamos vendo as teorias das conspirações. Muita teoria da conspiração. Isso que é chato, né? E assim... eu acho muito chato isso e acho muito chato o politicamente correto também. Não pode fazer. Pô, ontem eu até ontem eu tava vendo TV e eu vi um programa de humor. Cara, que coisa deliciosa tu poder fazer piada até assim, que hoje soa como ingênua, mas pô, hoje os programas de humor não tem mais graça. Eles não têm mais graça, cara. Sabe, falta aquela gag, falta aquela sacada final. Até porque não é fácil fazer humor. Não é fácil fazer humor. Não é uma coisa simples. Mas assim, quando tu vê o cara o Carlos Alberto Nóbrega lá da Praça é Nossa, a velha fórmula ainda funciona muito. Sim, né? Funcionou com Ronald Golias, com Jô Soares, com Agildo Ribeiro, Chico Anísio, Eliezer Batista, Eliezer... Soares, aquele que fazia o padre. Cara, são caras geniais, cara. E a gente tá matando isso, né? Então, assim, tá muito chato algumas coisas, né? Tá muito chato mesmo. As pessoas estão policiando coisas que não tem nada a ver, né? Mas... Menos, né, gente? Menos, né, gente? Tá muito chato, né? Muito obrigado. Valeu, parabéns pela tua carreira, pela tua trajetória. Obrigado. Tá muito legal. A gente conversou aqui com o Raul Costa Júnior, jornalista no Opinando de hoje, contando aí boa parte da sua trajetória. Semana que vem a gente volta, tá bom? Sempre aqui agora com esse novo horário, a partir das 9 horas da noite. Valeu, tchau, tchau.